Olá pessoal, hoje, 24 de maio, é o Dia Nacional do Cigano. Uma data em que devem comemorar os Calon, os Rom e os Sinti, que são os grupos ciganos encontrados no Brasil. Mas 24 de maio é, sobretudo, um dia em que nós, ciganos, devemos nos fazer mais visíveis e aumentar o tom de nossa voz, com a finalidade de esclarecer sobre nossa brasilidade e denunciar que, socialmente, ainda sofremos o preconceito étnico. Sim, eu disse brasilidade porque todo cigano nascido no Brasil deve sentir afinidade e amor por este país. Nós, ao contrário do que muitos imaginam, não somos estrangeiros aqui. Somos brasileiros portadores de etnia cigana. Hoje comemoramos o dia em que foi instituído o reconhecimento da participação dos ciganos na formação da cultura brasileira. Acontece que os ciganos chegaram ao Brasil em 1574. E nessa data, somente os indígenas viviam por aqui. Então, ocorreu primeiro a miscigenação entre indígenas e ciganos e, posteriormente, entre indígenas, africanos, ciganos e europeus. Nossa colaboração se deu assim. Os ciganos do grupo Calon trouxeram as primeiras profissões, tais como latoeiros, mascates, ourives, ferreiros, oficiais de justiça, músicos, artistas circenses. E os latoeiros eram chamados de lanterneiro no Rio e Minas, de chapeiro na Bahia, de funileiro em São Paulo e de flandeiro em outras regiões. Eles consertavam utensílios domésticos de lata, estanho, ferro e aço. Os mascates foram os primeiros a circularem pela colônia, vendendo tecidos, aves, mulas, cavalos e, em sua maioria, negociavam artigos conseguidos em barganhas. E o seu maior mercado era, óbvio, o de trocas. Os ciganos ourives criaram objetos, ou seja, ornamentaram objetos que passaram a ser considerados típicos brasileiros, como a cuia de chimarrão, os cabos de rebenque, os arreios, esporas, além das famosas pencas de balangandãs, todos ornamentados em prata. Os ciganos caldeireiros, caldeirachas do grupo Rom, foram os primeiros a produzir artesanalmente os alambiques feitos em cobre, e isso ainda em 1628. Os Calons se dedicaram durante sucessivas gerações a um ofício que tem fé pública, ou seja, que tornava a sua palavra presumidamente verdadeira, sendo os primeiros oficiais de justiça no Brasil, à época chamados de meirinhos. E isso explica o porquê que a palavra de um cigano vale mais do que o que está escrito, pelo menos para nós. A Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Rio de Janeiro, entidade de classe mais antiga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, foi fundada em 1956 por ciganos do grupo Calon. Os ciganos músicos responsáveis pela introdução do violão de 6 e 7 cordas na música popular brasileira. Os ciganos do grupo Sinti Rom foram os primeiros circenses, mambembes e saltimbancos, e entre suas habilidades se destacava a acrobacia, o teatro improvisado e o palhaço de folia de reis, hoje tão notório no folclore brasileiro. A importância do circo como patrimônio cultural brasileiro é maior do que se imagina, pois até 1960, somente o circo chegava a todos os municípios do país. O teatro, o cinema e até mesmo o rádio não conseguiam essa façanha. A influência musical e até mesmo os passos do frevo foram trazidos por ciganos eslavos a Pernambuco. E todos esses fatos históricos foram reconhecidos pelo decreto de 25 de maio de 2006, que instituiu o Dia Nacional do Cigano. Os preconceituosos dividem uma sociedade usando muros ideológicos. E sobre esses muros, normalmente eles picham frases estereotipadas tais como cigano é trambiqueiro, cigano não presta, cigano é ladrão, entre outras. Mas apesar desses muros ideológicos serem invisíveis, são muito mais fortes do que o concreto, pois são feitos com tijolos de ignorância e com cimento da desumanidade. Para derrubar esse muro invisível, nós da ONG Embaixada Cigana do Brasil temos utilizado as seguintes ferramentas: a marreta da verdade, o martelete do respeito e a técnica da paz. Portanto, viva o Dia Nacional do Cigano. Te avem bartale pralale ai penhale, pe amaro nacional odives, o preromar.